É isso aí, pessoal. Voltando, né? Agora nós já estamos gravando e, como eu havia dito para vocês, nós vamos falar hoje sobre o sistema urinário, né? O sistema urinário, ele faz parte da excreção do nosso corpo, tá? Ou seja, ele é responsável também por eliminar resíduos desnecessários ao nosso corpo. Nós podemos excretar pelas fezes, pelo suor e pela urina, né? Resíduos não são necessários pelo nosso corpo. Por exemplo, o excesso de sal absorvido, ele sai, né, pelo suor, inclusive, provavelmente, o suor já deve ter respingado na sua boca, né? E aí você percebeu o gosto salgado. Quem tem, por exemplo, diabetes, né? Onde o açúcar ele se dá em excesso no organismo, ele vai perceber que o suor não é tão salgado, tá? Porque é uma mistura do excesso de açúcar com excesso de sal. Mas vamos aqui ao sistema urinário, né? Como eu até havia dito, né, em tom de brincadeira, vocês veem aqui acima, né, dois feijõezinhos, né? Esses feijõezinhos são os rins. Por mais que aqui na imagem eles pareçam estar na frente da barriga, mas na verdade eles estão na parte de trás, ou seja, nas costas, né? Eles ficam firmes, preso ao tecido muscular nas costas. Aqui abaixo vocês têm os uréteres, né? Quer dizer o que, tio Adenauer? Olha bem que aqui você tem veias e artérias, por onde o sangue ele entra pelos rins e sai, certo? E vocês podem me perguntar qual é a função do rim? Filtrar o sangue. Então, quando os rins filtram o sangue, eles tiram o excesso de água e as impurezas presentes na corrente sanguínea, certo? E é o seguinte, pessoal, eu deixo aqui uma dica muito importante para vocês. Como a função dos rins é filtrar o sangue, quanto mais água vocês bebem, mais os rins vão trabalhar, tá? Quanto menos água você bebe, menos os rins vão trabalhar. Aqui acontece uma coisa, acontece em qualquer músculo do nosso corpo. Quando você usa o músculo, ele desenvolve, ele fica mais poderoso. Quando você não usa, ele atrofia, ele fica mais fraco, tá? Isso quer dizer que a falta de água pode provocar, né, problemas renais. Como eu até tinha dito antes de ligar a câmera, né? Às vezes você já ouviu alguém dizer, eu tive cólica nos rins, ou tive cólica de rins. Horrível. Essas cólicas, elas se dão pelo fato de que a filtragem produz cálculos. O que são cálculos, Tio Adenauer? São pedrinhas, né? Como ele filtra o sangue, muitas das vezes essas substâncias, elas se juntam, formando pequenas pedrinhas, e às vezes as pedrinhas crescem, né? E elas não conseguem atravessar os uréteres para chegar na bexiga e ser ejetado para fora do corpo. Aí o que acontece? Isso aqui vai provocar cólicas renais, né? Cólicas nos rins. Agora, ter cólica não quer dizer que o rim não está funcionando.
hipercólica indica a presença de cálculos, né, de pedrinhas. Agora, se você toma pouca água, o seu rim ele vai atrofiando, ele vai diminuindo de tamanho. E aí, pessoal, o que acontece? Ele para de funcionar. Alguém aqui já ouviu a expressão hemodiálise? Hemodiálise. Sim ou não? Não. 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 Geralmente, pessoal, quem faz esse procedimento são pessoas mais velhas, tá? Geralmente. Jovens também, às vezes, fazem hemodiálise. Pessoas mais velhas ou pessoas que ficam hospitalizadas em coma, tá? O que é o coma, tio Denauer? Com certeza, nesses últimos dias aí de pandemia, vocês ouviram por muitas vezes, né? Existem pessoas entubadas. Como a pessoa está com dificuldade respiratória, por exemplo, no caso de quem adquiriu Covid-19, elas às vezes são intubadas, elas são colocadas em coma induzido. O médico, para a pessoa ficar mais confortável, coloca ela para dormir. Tá? E aí, ela dormindo, ela fica parada. Como ela está parada, o rim para de funcionar. E aí vem a hemodiálise. O que é hemodiálise? Ao invés do seu sangue, do sangue da pessoa entubada, ser filtrado pelos rins, ele passa a ser filtrado por uma máquina. Tá? Ele passa a ser filtrado por uma máquina. Então, essa máquina vai fazer a função dos rins. Claro que depois que a pessoa se recupera, ela volta a se movimentar, o rim volta a funcionar também. Porém, quem não bebe água, o rim atrofia e para de funcionar. É por isso que é importante, né? Quando alguém falar, você tem que beber 1,5 litro de água por dia, pelo menos. Aí você vai lá e bebe 1 copo de água por dia. Isso é um problema, gente. Não, mas eu bebo 1 copo de água por dia, não tem problema nenhum. Verdade, porque você é jovem ainda. O rim ele vai atrofiando gradativamente, ele vai levar muito tempo a atrofiar. Não acontece assim, ó, mágico da noite para o dia. Então é importante, é muito importante, vamos lembrar de um dado, né? 70% do nosso corpo é água. Essa aí, vamos supor que você tenha 30 quilos, só um exemplo. 3 vezes 7, 21. 21 quilos do seu corpo é água. Os outros 9 são outras substâncias. Você tem 40 quilos. 7 vezes 4, 28. 28 quilos do seu corpo é água. Eu tenho 28% de água no meu corpo. Você tem 40 quilos, José? Pois é. 28 quilos é água. O resto são outras substâncias. Tá? Então, a maior parte do nosso corpo é água. E ele precisa estar hidratado. Tá? Ele precisa estar hidratado. Para o seu rim poder funcionar, você ter rim a vida toda. Você ter o rim funcionando a vida toda. Existem casos, inclusive tem aqui em Govelândia um caso, eu não vou citar nomes, mas às vezes vocês vão saber, de pessoas que fizeram transplante de rins. Como nós temos 2, né, e às vezes uma pessoa tem os seus 2 rins paralisados, ela às vezes consegue, na família, ou até mesmo pessoa que veio a óbito por acidente de trânsito, principalmente, consegue um doador. No caso, se a pessoa estiver viva, ela vai doar um dos seus rins e vai ficar com o outro funcionando perfeitamente. O que recebe os rins, ele passa, então, nesse caso,
a utilizar o rim que foi doado pela outra pessoa, tá certo? Então, tem essa questão também, né? A genética, ela se desenvolveu ao ponto de que hoje, né, existem órgãos que são transplantados. Eles podem ser passados de uma pessoa para outra, mas para isso acontecer, há necessidade, né, de que, no caso dos rins, o doador pode estar vivo, tá? Infelizmente, pessoal, por isso, há o que nós chamamos de tráfico internacional de órgãos, né? Pessoas muito ricas descobrem que ela tem um problema renal crônico, né? O rim não está funcionando. E aí ela contrata médicos que não têm ética nenhuma. Esses médicos vão fazendo exames em pessoas até descobrir um que é compatível com ela. E aí mostra, fala, e aí acontece um acidente, né? Oh, pena, aconteceu um acidente. Eles já vão lá e tiram o rim da pessoa, né? Por exemplo, né, o rim da pessoa, e fazem o transplante, tá? Ou às vezes até mesmo sequestra, né, as pessoas e tiram os órgãos. Isso aí acontece, gente, demais, infelizmente, né? Por exemplo, no México isso acontece muito, porque eles ficam ao lado dos Estados Unidos. E você tem uma diferença econômica muito grande. Nos Estados Unidos as pessoas são muito ricas e no México elas são muito pobres. E aí, por causa dessa diferença econômica, acontece muito no México, tá? Mas é uma realidade no mundo inteiro. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas voltando ao nosso assunto aqui. Então, o sistema urinário, pessoal, ele é composto pelos rins, pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. Tanto homens quanto mulheres têm 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e uma uretra. A função dos rins, filtrar o sangue. A função dos uréteres, captar os resíduos, levá-los para a bexiga urinária, tá? Aqui na bexiga, pessoal, é onde há o acúmulo da urina. E note uma coisa, pessoal, a sua urina, ela tem cor variável, tá? O que vai influenciar na cor da urina? O que você come influencia na cor da urina, tá? E a quantidade de água que você bebe. No dia que você bebe menos água, a urina fica quase alaranjada. No dia que você bebe mais água, ela fica mais transparente. Qual é a cor ideal da urina? E aí, pessoal, qual é a cor ideal da urina? Amarelo alaranjado ou quase transparente? O que vocês acham? Quase transparente. Quase transparente. Por quê? Porque é um indicativo que você bebeu mais água. Não, mas minha urina, eu bebo muita água, minha urina sai amarelada. Como eu disse, a cor dela é influenciada pelo que você come, tá? Então, mas quanto mais água você bebe, mais transparente ela vai ficar. E a uretra, né? Que é o duto por onde a urina ela é expelida para o meio externo. O corpo ele é um mecanismo extremamente complexo e organizado, né? Depois que há o acúmulo de uma certa quantidade de urina, você sente aquela vontade de urinar. Isso quer dizer que você tem que urinar naquele exato momento? Sim. Não. Sim. Não. Você tem controle sobre a sua urina, tá? É claro que o ideal é, sentir vontade, você vai urinar. Mas isso não quer dizer que você tem que urinar naquele exato momento. Não tem que ser agora que eu estou morrendo. Tem gente que fala assim. Vai, né? Principalmente na escola.
Na escola acontece algumas coisas, por exemplo, o aluno chega, ele já chega com sede. Ele toma água, ele já precisa ir ao banheiro, né? Eu acho engraçado isso. Mas é possível você ter o controle, né, da urina. Claro que existem pessoas com problema de saúde, isso é um caso à parte, que não tem esse controle, né? Mas isso são outras questões, né, a serem abordadas. Vamos aqui no texto. Cristiano Ronaldo, lê esse primeiro parágrafo para nós. O texto vai falar basicamente o que eu acabei de dizer para vocês. O sistema urinário. Em suas atividades, o corpo produz resíduos que não são necessários ao corpo. Se esses resíduos se acumularem no corpo, poderão tornar-se prejudiciais para a saúde. Por isso, eles são eliminados. O processo pelo qual o corpo elimina substâncias é chamado de excreção. Isso. Por enquanto, só até aí. Então, pessoal, o processo por onde essas substâncias não necessárias são eliminadas é chamado de excreção. Tá? Vale lembrar que nós excretamos não somente pela urina, mas também pelo suor e também pelas fezes. Tá? Bruna, cadê a Bruna? Lê o segundo parágrafo aqui para nós, por favor. Sangue recolhe os resíduos produzidos no corpo e os transporta para órgãos específicos que atuam na separação e na eliminação de substâncias desenvolvidas no sangue. Esses órgãos formam um sistema urinário composto de rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Isso, por enquanto só até aí. Então, pessoal, o sangue, como foi dito, recolhe os resíduos produzidos no corpo e transporta para os órgãos específicos que atuam na separação e eliminação dessas substâncias dissolvidas no sangue. Qual é o órgão do sistema urinário responsável por fazer essa função de filtrar o sangue? Os rins. Os rins filtram o sangue, encaminham a urina, que são os resíduos, para a bexiga urinária, ou apenas bexiga, né? Às vezes você vai ouvir só o nome bexiga, sem problema nenhum. E a bexiga urinária, quando acumula um certo nível de urina, ela vai dar um sinal, né? Enviar um sinal para o seu sistema nervoso e vai sentir a vontade de fazer xixi, né? E assim vai encaminhar para o meio externo esses resíduos desnecessários. Claro, como são resíduos desnecessários para o seu corpo, eles vão apresentar um certo odor, tá? Isso é normal. Inclusive, quem tem animaizinhos de estimação, como, por exemplo, cãezinhos, sabe que eles fazem xixi nas coisas, né? E aí fica aquele cheiro imperceptível, né? Porque são resíduos mesmo, são substâncias residuais da digestão do nosso corpo. Pessoal, aqui mais embaixo, né? Você percebe, né, a entrada do sangue nos rins, né? Tá bem visível aqui a setinha, né? Claro, o sangue entrou nos rins, esse sangue vai ser filtrado, certo? Reencaminhado para a artéria, enquanto que os resíduos vão ser encaminhados, olha a setinha aqui, para a bexiga, né? A bexiga vai encaminhar a urina para o meio externo. Vamos ler o passo a passo aqui,
A setinha está mostrando o que acontece. Mas vamos ler o passo a passo em cada etapa da formação e eliminação da urina. Miguel, lê para nós o primeiro passo aqui. O sangue percorre os vasos sanguíneos até chegar aos rins. Ana Clara, lê o segundo passo aqui para nós. Os rins filtram o sangue dele, retiram água e outras substâncias. Essa mistura forma a urina. Isso. Miguel, lê o terceiro passo aqui para nós, por favor. Certo. O sangue filtrado volta a circular pelo corpo. Muito bem. Maria Eduarda Ferreira, lê o quarto passo para nós, por favor. A urina que se forma pós os rins segue para a bexiga urinária pelos ureteres. Isso. Daiane, lê o quinto passo aqui para nós, por favor. Jordana, posso ler algum? Calma. A urina fica armazenada na bexiga urinária. Quando ela fica cheia, sentimos vontade de urinar. Muito bem. José, lê o sexto passo aqui. A urina sai da bexiga urinária para a uretra, que o conduz até o meio externo. Isso. Pronto. Fez o xixi, passou a vontade de urinar. Vale lembrar, pessoal, que pessoas do sexo masculino, eles têm um outro órgão aqui, enquanto as mulheres não têm, que é a próstata, certo? No caso dos homens, né, o tamanho da próstata influencia na vontade de urinar. E quando o homem ele fica mais velho, principalmente depois dos 40, 50 anos de idade, a próstata lá vai aumentando naturalmente de tamanho, e aí a pessoa vai tendo sensação de necessidade de urinar em intervalos de tempo mais curtos, tá? Só essa ressalva. Mulheres não têm próstata. Mulheres têm outros órgãos que os homens não têm, tá? Nesse caso aqui, o sistema urinário, nas pessoas do sexo masculino aparece a próstata, ela fica muito próxima aqui da bexiga, e quando ela aumenta de tamanho, comprime um pouquinho a bexiga, e a pessoa sente vontade de fazer xixi num intervalo de tempo um pouquinho mais curto, tá? Bem, pessoal, nós temos aqui as atividades, né? E eu gostaria de pedir para vocês estudar na página 123, né? Página 123. Deixa eu ver quem ainda não leu. Isabela, você lê para nós, Isabela, a questão 11? Isso. Quais órgãos que respondem às funções descritas a seguir? Isso. Letra A. Pode ler, Isabela. Letra A. Pode. Canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária. E aí, pessoal, quais são os dois canais? Vamos um por um, Isabela. Quais são os dois canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária? Para ler a letra B também? Não, só a letra A por enquanto. Depois lê a letra B. Quais são os dois canais
E a conduzem a letra C, urina... eu leio. A letra C. Não, calma aí. Vocês estão me ouvindo? Quais os dois canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária? Como que é o nome deles? Olha na imagem. Olha na imagem aí. Alguém já falou? Uréteres. Uréteres. Os canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária são os uréteres. Letra B. Isabela, lê a letra B para nós. Órgãos que retiram do sangue água e outras substâncias. Quais são os órgãos que retiram do sangue água e outras substâncias? Rins. Isso, os rins. Os rins são os órgãos que vão retirar água e outras substâncias do sangue. Caso você não tome água, né? Caso eu não tome água, os rins eles podem atrofiar, e se eles atrofiarem, eles param de cumprir com o seu papel. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se ele parar, a gente morre? Não morre. Não morre imediatamente, né? É o que eu disse para vocês. Se os rins pararem de funcionar, a pessoa vai ter que fazer hemodiálise. A hemodiálise, gente, imagine você, coloca uma máquina, liga numa máquina, corta uma das suas veias, tá? Corta uma das suas veias, coloca um catéter, tio Adenor, como se fosse uma mangueirinha dentro da veia. Aí o seu sangue vai sair por ela, passa dentro de uma máquina, ele é filtrado e volta para dentro do seu corpo novamente. É um processo bem agressivo, mas a pessoa que faz continua viva. Então, é mais fácil ou é mais difícil você tomar água para o seu rim funcionar perfeitamente? Pode ler a próxima, tia Denoé? Não pode ler. Miguel, você levantou a mão, pode falar? Se também não beber muita água, dá problema de urina. Como? Dá problema de rim. Se não beber muita água? Como é que você falou aí, Miguel? Eu não entendi direito. Se não beber muita água. Muita água, dá infecção urinária. Sim, dá infecção urinária. É uma série de problemas, né? Então, beber água é muito importante. É claro que aí vamos entender uma coisa. Por exemplo, uma vez, gente, eu estava em sala de aula, tem muitos anos, essa pessoa deve estar no ensino médio hoje. E aí ela estava com uma garrafa de 2 litros, né? E ela pegou essa garrafa praticamente cheia e virou assim, foi bebendo, e engoliu aquela água todinha. Eu pensei, meu Deus do céu, onde essa água está ficando armazenada? Porque o estômago ele tem limite, ele tem um volume, né? Ele cabe só uma quantidade de água, de comida. Aí estava quase cheio, bebeu aquilo, tinha mais de 1 litro de água, tranquilamente. Aí virou para mim e falou assim, eu posso beber mais água? Eu estou com sede. Eu falei, não, calma um pouquinho. Por quê? Porque senão, pessoal, se você ingere muita água, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas, não tem que beber água, deixa eu ter na hora falou, não, você vai beber ali 1,5 litro de água ao longo do dia, não é de uma vez, não, é ao longo do dia. Você acordou cedo, você tomou um copo com água, né? Claro que se você fizer algum exercício físico, você vai tomar mais água, porque você vai transpirar. Então, é moderado. Não precisa ficar preocupado. Eu já tenho que sair daqui ali e beber 1,5 litro d'água. Não é isso. Às vezes as pessoas não entendem direito
essa dinâmica. Você vai beber 1,5 litro de água ao longo do dia, tá certo? Quem ainda não leu, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Gabriel Henrique, lê para nós a letrinha C aqui, por favor. Não ia ler. Tá. Órgãos no qual a urina fica armazenada por algum tempo. Bexiga. Isso, é a bexiga, ou bexiga urinária, né? O espaço aqui tá meio pouco, pessoal. Eu acho que vai caber só bexiga. Mas se couber bexiga urinária, coloca a bexiga urinária. Pois. O meu aqui vai caber só bexiga, tá? Mas, se no de vocês couber aí bexiga urinária, coloque bexiga urinária. Gabriel Henrique, lê também a letrinha D para nós. Tá. Letra D. Isso. Canal que conduz a urina até o meio externo. Uretra. Uretra. Uretra é o canal que conduz a urina até o meio externo. Uretra. Certo? Então, pessoal, canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga, uréteres. Órgãos, são 2, mas tem gente que tem só 1, né? Que retiram do sangue a água e outras substâncias. São os rins. Mas quem tem só um rins não demora mais, não, a filtrar o sangue? Demora um pouquinho mais, mas aí é aquilo que eu falei para vocês. Tudo que você usa desenvolve, né? O que você não usa atrofia. Então, se a pessoa tem só um rim, ele fica mais robusto. Ele supre a falta do outro. Inclusive, isso é um ponto muito interessante. Eu tive uma aluna, hoje ela já é mãe de família, né? E ela desenvolveu um problema. Um dos rins dela atrofiou. Ele encolheu, ele murchou de tamanho. E aí ela teve que fazer uma cirurgia. E ficou só com um rim funcionando. Tá? Mas a pessoa com um rim funcionando, ele vive normalmente. Porém, ele precisa ter um pouco mais de cuidado. Né? Porque aí ele já tem só um. Se aquele parar de funcionar, aí sim ele vai ter problema. Fala, José Manuel. E se tiver uma pessoa que não tem rins, aí ela morre? Não morre, é o que eu disse para vocês. Se a pessoa, né, por um problema ou outro, tiver os rins paralisados, ela tem que fazer hemodiálise, porque sem filtrar o sangue você não vive. Isso aí é fato. Eu tô falando, tia Adenor, se não tiver os rins, não tiver os rins parados, se não tiver nenhum dos rins. É exatamente o que eu estou dizendo. Se os rins estiverem parados, se ela não tiver os rins, né, como você está dizendo, eles parados e não ter é a mesma coisa. Tá? Aí tem que fazer hemodiálise. Aí a hemodiálise consiste na filtragem externa do sangue. O sangue é filtrado por uma máquina. Tá? Agora, além disso, acontece o seguinte, tem o transplante de órgãos. Tá? Tem lá os 2 rins, mas eles não funcionam, então é mesmo que não tem nada. E aí ela vai para uma fila de transplante. Às vezes, um parente próximo faz a doação, tá? Inclusive, tem um aluno da sala de vocês que ele tem um parente que recebeu um rim por doação, tá? Eu não vou citar o nome dele aqui. Eu acho que ele nem está presente hoje, pelo que eu já vi aqui, tá certo? Pessoal, deixa eu só fazer uma observação. O nosso horário aqui está encerrando,
Vou fechar essa etapa, tá? 10 minutos. 10 minutos de descanso. Vou fechar aqui a etapa e já vou postar um novo link para a gente continuar, certo? Tirei um print aqui, o print vai mostrar quem está presente na aula, ok? Já vou postar lá.